Fala pessoal, professor Fábio aqui do Sou Concurseiro Vou Passar. Vamos resolver nossas 30 questões, tá? Do simulado que eu disponibilizei para vocês. Então é muito importante que você, para assistir essas aulas, você tenha que tenha que ter resolvido o simulado, tá? Eu posso garantir para vocês que esse simulado do que nós vamos abordar aqui, envolvendo os assuntos princípios da administração pública e organização administrativa, é o que tem de mais importante e eu garanto para vocês que vocês não vão errar nada na prova do concurso público que você vai fazer. Vamos lá? Então resolva o simulado antes de assistir esta nossa videoaula, beleza? Vamos lá. Questão de número 1, vem dizendo o seguinte, tá? Pode soltar aí a questão número 1, né? A questão número 1, ela vem dizendo o seguinte, sobre princípios, né? Viola a Constituição Federal a nomeação de cônjuge, companheiro, parente, linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Essa questão aqui, galera, tá? Ela está se referindo a um assunto chamado, o próprio enunciado aqui está se referindo ao chamado nepotismo. Fábio, o que vem a ser o nepotismo? O nepotismo é você, né, uma autoridade, ela nomear para um cargo comissionado, uma função, né, de confiança, nomear um parente. E o Supremo Tribunal Federal, tá, o STF, ao editar súmula vinculante número 13, tá, ele elevou o nepotismo, essa proibição do nepotismo, até o 3º grau de parentesco. Mas a questão, ela quer saber, né, para o exercício em função de confiança ou ainda em função gratificada, exceto a administração indireta. Essa vedação do nepotismo ela é aplicada tanto para a administração direta, União, Estados, municípios, Distrito Federal, como também para a administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Por isso que a letra A aqui já está errada. Para exercício em cargo de confiança ou ainda em cargo provido por concurso. Não, gente, um parente de uma autoridade, se passar no concurso público, ela tem direito de assumir. Concurso público é uma outra situação, não tem nada a ver com nepotismo, tá bom? No âmbito da administração pública, tá? Direta e indireta, em qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a nossa resposta certa da 1, a letra C. Aqui, ó, ele está dizendo, não se entendendo as designações recíprocas no âmbito do Poder Judiciário. O que é isso aqui que ele está falando? Ele está dizendo que não é nepotismo? Ele está dizendo que não é nepotismo? Isso aqui, preste atenção. Vamos imaginar o desembargador 1, quer ter um assessor. Ele, será que pode, como assessor, nomear o seu próprio filho? Não, isso é nepotismo. O desembargador 2 quer nomear o seu próprio filho. Pode? Não pode. O que é essas designações recíprocas? É esse desembargador nomear o filho desse e esse nomear o filho desse. Isso que nós estamos falando aqui, nesse exemplo, isso aqui é chamado de nepotismo cruzado. E o nepotismo cruzado, ele também está proibido no Brasil, tá? Inclusive está proibido pela súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. Então o erro aqui da nossa questão, não se entendendo, é esse não. Se entende sim como nepotismo as designações recíprocas. Essas designações recíprocas é o nepotismo cruzado, tá bom? Ainda que realizada anteriormente ao início do vínculo familiar entre o agente nomeado, designado ou contratado, não tem nada a ver aí. A letra E é a resposta certa da 1, letra C. Deu para entender, gente? Tranquilos? Então, questão número 1, letra C. Joga a questão número 2 aí pro pessoal, tá? Joga a questão número 2. O princípio administrativo segundo o qual a administração pública pode controlar seus próprios atos. Gente, apareceu essa expressão, olha, controlar seus próprios atos.
A administração pública ela pode rever os seus próprios atos, tá? Ela pode fiscalizar os seus próprios atos. Apareceu essas expressões, quando ele fala aqui, ó, controlar seus próprios atos, ou seja, anulá-los quando ilegais ou revogá-los quando inconvenientes ou inoportunos, independentemente da revisão pelo Poder Judiciário, denomina-se autotutela. Então, o que é o princípio da autotutela que você vai anotar, tá? O que é o princípio da autotutela? Agora vai, tá? Olha, esse princípio da autotutela, princípio da autotutela. Ele primeiro é um princípio, implícito. Ele não está lá na Constituição. O que está na Constituição, tá? Todo mundo sabe, é o LIMP, né? Ele é um princípio implícito, ele está fora da Constituição. Está implicitamente na Constituição, melhor. Ele é a capacidade da administração pública de revogar os seus próprios atos, revogação ou anulação, ou anular os seus próprios atos. A administração pública ela vai revogar um ato dela, um ato que for legal, mas esse ato é inconveniente, é inoportuno. Então a administração pública ela fez um ato legal, tá? Vamos imaginar que o governador praticou um ato legal dentro da lei, mas ele não quer mais esse ato, ele vai revogar. A anulação já é diferente. O administrador público ele pratica um ato ilegal. Nesse caso, ele vai anular o ato, tá bom? Então, revogação, ato legal, anulação, ato ilegal. O efeito da revogação ele é chamado ex nunc, tá? O efeito da revogação é chamado de ex nunc. O que é ex nunc? Quando o ato é revogado, o efeito da revogação é da revogação para frente. Então, o efeito da revogação é ex nunc, da revogação para frente. Tá? Aquilo antes do ato ter sido revogado, aquele período antes do ato ser revogado, esse período permanece, esse período ainda continua existindo. A anulação ela já vai ter um efeito ex tunc, porque o ato é ilegal. Quando um ato é anulado, o ato é anulado hoje, mas ele retroage os efeitos dessa anulação desde o início do nascimento daquele ato ilegal, porque o ato já nasceu ilegal. Então, enquanto a anulação, o efeito é retroativo, na revogação o efeito é apenas para o futuro, tá? Isso em latim é chamado ex nunc para a revogação e ex tunc para a anulação, tá bom? Beleza? Vamos voltar aqui para a questão fácil, tá? Esses 3 pontos aqui referem-se à autotutela. Questão de número 3, tá? Uma questão aqui, não pode jogar na tela número 3, uma questão aqui do CESP. E a questão número 3, ela vem dizendo o seguinte: no que concerne aos poderes e deveres da administração pública e os princípios que regem o regime jurídico administrativo, julgue o item que se segue. A objetividade no atendimento no interesse público e a vedação à promoção pessoal de autoridades são exemplos da aplicação do princípio constitucional da impessoalidade. Gente, o que é impessoalidade? Impessoalidade é praticar atos voltados para o interesse público. Voltados para o interesse público. A banca aqui, tá? Ela está dizendo objetividade no atendimento, ou seja, né, no atendimento do interesse público. Então a administração tem que ser objetiva, ela tem que atender diretamente o que a coletividade quer. E vedação de promoção pessoal, tá? Um governador, por exemplo, ele não pode fazer um ato para ele se beneficiar, um prefeito, um presidente, ele sempre tem que fazer um ato praticado, atos administrativos devem ser praticados para o povo, para o coletivo, e não para ele se promover. Tá? Não é à toa que essa vedação de promoção pessoal, a Constituição, lá no artigo 37, parágrafo 1º, diz que é proibido constar em obras, serviços públicos, é proibido constar o nome, é proibido constar símbolos, é proibido constar imagens do administrador público. Tá? Então, é proibido constar nomes, símbolos, imagens que caracterizem promoção pessoal. Mas essa questão aqui
está corretíssima. Realmente tem relação o que o enunciado aqui está falando, o comando da questão está falando, com o princípio da impessoalidade. Beleza? Próxima questão. Vamos lá. Estão acertando, galera? Questão de número 4. Questão 2017. Olha que questão fácil, fácil, fácil. Não tem nem como errar uma questão dessa, né, gente? A Constituição Federal de 88 prevê no caput do artigo 37, de forma expressa, 5 princípios de direito administrativo, que regerão a atividade de administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Assinale a alternativa que apresenta esses princípios. Fácil, né, gente? Olha aqui. Imperatividade não é um princípio, né? Isso é um atributo do ato administrativo. Temos aqui esse princípio de interesse público não, pessoalidade aqui não, amoralidade não, só resta aqui a letra B. Só resta a letra B, pelo amor de Deus, mas confunde. Parece uma questão fácil, galera, parece uma questão fácil, mas às vezes no dia da prova você está com uma carga de tensão muito grande. Isso acaba fazendo um bloqueio na tua mente, um bloqueio dos assuntos que você estudou. Agora parece fácil, mas no dia da prova você fica cego, né? Você fica cego às vezes numa questão dessa. Muito bem, questão número 4, letra B. Vamos para a questão de número 5. Olha só o que diz aqui a 5. O prefeito recém-eleito da cidade de Mil Maravilhas, pessoa muito popular, mas pouco habituada com a gestão pública, tomou a decisão de atrair recursos privados para os seus projetos, da mesma forma como fazia com suas empresas privadas. Apenas o grupo de amigos e empresários do prefeito investiu recursos, mesmo porque esse foi o assunto tratado no âmbito privado do gabinete do prefeito. Muito embora houvesse má fé, não houvesse má fé entre o prefeito e os empresários locais, quais princípios da administração pública foram desrespeitados por este prefeito? Vamos lá. Então, vocês entenderam aí o contexto da questão, né? O prefeito começou a atrair recursos, né, de forma privada, né? Não seguindo as regras do direito administrativo, certo? Vamos lá. Moralidade, pois atuou de maneira sorrateira, favorecendo seus amigos empresários. E eficiência, ele violou a eficiência, na medida que os amigos empresários exigirão em troca algo potencialmente prejudicará a população desse município. Gente, vamos analisando aqui, tá? Ponto por ponto, essa questão, né? Vamos ver que no comando da questão está dizendo que o prefeito não agiu de má fé. Então, muito embora não houvesse má fé, tá vendo aqui? Então, se não teve má fé, nesse caso, não podemos dizer que a atitude do prefeito foi contrária à moralidade, tá? Então, a letra A, ela cai por si só, né? Ela cai por causa aqui do enunciado dizer que ele não agiu de má fé. Em nenhum momento o enunciado da questão falou que ele queria beneficiar os empresários. Em nenhum momento a questão falou isso, né? O enunciado da questão falou isso. B. Legalidade. Pois um prefeito não pode tomar decisões isoladas e sem consultar a sua equipe jurídica e legislativa. Isso aqui não tem nada a ver com legalidade. Tá? Isso aqui não tem nada a ver com legalidade. Legalidade é o prefeito fazer o que a lei autoriza. Só o que a lei autoriza. Nada de equipe jurídica e equipe legislativa. Impessoalidade é em função de favorecer diretamente seus amigos empresários. Até aí poderia, né? Até aí poderia entrar impessoalidade, mas pela letra B não entraria. Pela legalidade não. Impessoalidade, na medida que favoreceu os empresários, né, os amigos empresários, e publicidade, pois não se divulgou a proposta de busca de recursos privados de maneira ampla, acessível e transparente. Essa aqui, ela cai como uma luva para o que o enunciado quer. Foi violado a impessoalidade e não foi dado transparência, não foi, né, deixado que outras pessoas, outros empresários que não fossem amigos do prefeito também atuassem, né? Por isso que a resposta, a letra C, está errada. Eficiência, pois não se calculou o retorno do investimento pretendido pelos amigos empresários, e moralidade, em função de utilizar a posição no cargo executivo
para favorecer os seus amigos empresários. Em nenhum momento a questão falou que o serviço foi ineficiente, tá? Em nenhum momento se falou isso. Então, onde tem moralidade, essa parte o enunciado não está se referindo a isso. Publicidade, na medida que o assunto foi tratado de maneira privada, sem um amplo conhecimento de possíveis interessados, beleza, até aí sim. E eficiência, pois ao se tratar do assunto dessa forma, a população sairá prejudicada. Nem sempre. Vamos admitir, vamos imaginar que os amigos do prefeito fizeram o melhor serviço possível, contribuíram, a população foi beneficiada, tá? Mas isso não quer dizer que o ato foi legal, né? Eu não posso praticar um ato fora da lei, contra os princípios, mesmo que a população saia beneficiada, eu não posso praticar um ato que venha a contrariar qualquer dos princípios do direito administrativo, tá bom? Questão eu posso dizer para vocês que quando eu separei essa questão para vocês, eu fiquei, né, tentando aqui uma questão bem complexa, diga-se de passagem, da VUNESP, né? Letra C é a questão de número 5. Questão de número 6, joguem na tela aí para o pessoal a questão de número 6. A administração pública é regida por princípios fundamentais que atingem todos os entes da Federação, União, Estados, municípios e Distrito Federal. Com relação a esse assunto, julgue o item subsecutivo. O princípio da legalidade limita a atuação do Estado à legislação existente. E aí, pessoal, o que é legalidade? É fazer o que está na lei, fazer o que está na legislação que existe, né? Legislação exigente é legislação em vigor. Então, o administrador público, ele tem que fazer um ato de acordo com a legislação em vigor, tá? Certíssimo, 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 certíssimo. Questão de número 7. Vamos ver aqui a questão número 7. Olha o que ela diz aqui a 7. Dentre os princípios da administração, expressamente previstos na Constituição Federal de 88, um deles objetiva a igualdade de tratamento que a administração deve dispensar aos administrados que se encontrem em situação idêntica jurídica. Se encontrem em idêntica situação jurídica. Este mesmo princípio também determina que a administração volte-se exclusivamente para o interesse público e não para o privado. Para aí. E lá embaixo ele vai perguntar os princípios, não é verdade? A administração tem que ser voltada para o interesse público. A administração volta-se exclusivamente para o público e não para o privado. De cara com essa frase, você já sabe que a resposta é impessoalidade. Nem continua lendo, galera. Nem continua lendo, você já sabe aí que é impessoalidade. Concordam comigo? Né? Facílima essa questão. Questão 7, letra B. Questão 7, letra B. Vamos para a questão de número 8, tá? Questão de número 8. Questão grande pra porra, né? Mas você vai ver aí como é tudo muito, muito fácil. Vamos lá. João, ocupante do cargo efetivo municipal de contador, tá? Ele é servidor público, contador, visando favorecer seu vizinho de longa data, valendo-se da função pública de chefe do setor, pegou o processo administrativo de seu amigo e passando na frente de todos os outros que aguardavam ser despachados há mais tempo. Providenciou o imediato andamento necessário. A conduta do servidor público, no caso em tela, feriu em tese o princípio da administração pública que, por um lado, objetiva a igualdade de tratamento que a administração deve dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica e, por outro lado, busca a supremacia do interesse público e não do privado, vedando-se, em consequência, sejam favorecidos alguns indivíduos em detrimento de outros. Gente, essa questão, pelo amor de Deus, você já deve ter matado aí que ela, né, está falando do princípio da impessoalidade, né? Como é que um agente público ele vai praticar um ato privado para beneficiar um amigo? Não pode. Os atos têm que ser impessoais, tá? Tem que ser para o coletivo, sem, né, levar em consideração fatores particulares. Por isso que a resposta aqui da questão número 8, letra E.
Fábio, eu tô começando a entender, né? Tô começando a pegar o fio da meada, né? É por isso da importância de se fazer questões, né? Muito importante mesmo resolver questões. Você chega a um nível de aprendizado, de memorização surpreendente, surpreendente. Vamos lá, gente. Questão de número 9. Vamos lá, questão número 9. Pode subir a tela aí. Olha aí a 9. O princípio da publicidade, tá? O princípio da publicidade, como valor republicano assimilado de forma crescente pela vida e pela cultura política, conforma o direito brasileiro a imperativo constitucional de natureza absoluta, contra o qual não há exceção. Ele está dizendo, resumindo, você até lê essa questão, você não entende nada com nada, mas ele está falando que esse princípio do direito administrativo, o princípio da publicidade, ele é um princípio de natureza absoluta, que ele não tem exceção, que todo e qualquer ato administrativo tem que ser publicado. E você sabe que esse princípio da publicidade, ele tem exceção, ele tem exceções. Por exemplo, existem atos sigilosos da administração pública, como, por exemplo, atos de segurança nacional. Atos de segurança nacional são considerados atos de caráter sigiloso. Então, a questão aqui está errada, tá? Existem atos, sim, sigilosos, existem, sim, exceções ao princípio da publicidade do direito administrativo. Beleza! Vamos lá? Questão de número 10. Questão número 10. Dentre as opções abaixo, marque a que apresenta corretamente os princípios, né, do direito administrativo. Pelo amor de Deus, ainda cai questão disso aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Só pode, não tem legitimidade, imprescritibilidade, eficácia que não tem, eficácia que não tem, legitimidade, imparcialidade, transparência e eficácia, né? Oh, meu Deus, questão fácil. Da prefeitura, né, de Moçamba, não, Mombasa, né, prefeitura de Mombasa. Nunca ouvi falar nessa cidade. Vamos lá, questão de número 11, vamos lá para a questão número 11. Determinada autoridade administrativa deixou de anular ato ilegal, do qual decorriam efeitos favoráveis para o seu destinatário, em razão de ter decorrido mais de 5 anos a prática do ato praticado de boa-fé. Nessa situação, a atuação da autoridade administrativa está fundada no princípio administrativo da... Gente, vem comigo aqui. Opa, vem aqui comigo. Pode vir comigo aqui? Isso. Olha só. A autoridade, ela não anulou, tá, um ato ilegal. Só que esse ato ilegal, ele deu efeitos favoráveis para destinatários. Então foi praticado um ato ilegal, mas esse ato concedeu efeitos, né, deu efeitos para pessoas que estavam de boa fé. Nesse caso, por causa de um princípio chamado princípio da segurança jurídica, mesmo esse ato sendo praticado, esse terceiro de boa-fé, esse destinatário de boa-fé, ele tem direito de ter preservados alguns dos seus direitos, tá? Aquilo que foi resguardado para ele, tá? Então, a administração pública, ela pode anular esses atos ilegais, tá? Ela deve, na realidade, ela deve anular esses atos ilegais, mas tem que ser verificada essa situação de beneficiários de boa-fé. Nós temos, inclusive, né? Pode vir aqui comigo, Marcos, pode vir aqui comigo. Nós temos, inclusive, que eu queria abrir aqui com vocês, uma súmula do STF, né? Que é a súmula, deixa eu abrir aqui para vocês. Por que o professor não abriu logo? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se abre aqui. Isso, tá aqui. É a súmula da 473. Deixa eu só abrir aqui o Google, que vai facilitar melhor. Tá aqui. Pronto. Olha só. A súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, né? Vamos abrir aqui ela. Vamos abrir? Consegue colocar? Isso. Opa, não abriu não? O que foi que abriu? Abriu acompanhamento. Tá aqui.
Vamos aqui, ó. Deixa eu logo abrir aqui a 473. Tá aqui, ó. 473, ela tá aqui, ó. A administração pública, ela pode anular seus próprios atos com derivados de vício que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. Aí olha o que ele fala aqui, a própria súmula fala: respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Nesse caso, respeitados os direitos adquiridos, inclusive de terceiro de boa-fé. Terceiro de boa-fé. Isso tudo por causa do princípio da segurança jurídica. Já pensou, gente, você ganhar um ato administrativo, receber benefício de um ato administrativo e lá na frente esse ato, venha mais de 10 anos depois, venha a ser anulado e você perder todos os benefícios do ato administrativo? Não teria uma segurança jurídica, Todo mundo iria desconfiar do poder público, tá bom? Por isso que a resposta certa aqui é a letra C, tá? Letra C. Questão 11C. Vamos para a questão de número 12. Vamos para a questão de número 12. O dever do administrador que impõe que a sua atuação seja pautada pelos princípios da honestidade e da moralidade. Qual é esse dever, Fábio? É o dever que ele tem de probidade. Então, quando um administrador ele deve pautar seus princípios pela honestidade, pela moralidade, ele deve, ele deve praticar seus atos com probidade. A violação desses dois princípios, desses dois fatores aqui, honestidade e moralidade, vai gerar a improbidade. Vai gerar a improbidade. Tá? Beleza? Então, questão número 12, letra D. Questão número 12, letra D. Questão de número 13. Vamos lá? Colocar 13 aí, pessoal? Questão de número 13. A supremacia do interesse público sobre o interesse particular, embora consista em um princípio implícito, não está na Constituição, a supremacia do interesse público sobre o privado, possui a mesma força dos princípios que estão explícitos no texto, como o princípio da moralidade e o princípio da legalidade. Gente, existe ainda, além do LIMP que nós temos lá na Constituição, existem uma série de princípios implícitos. Tá? Implícitos. São vários. Se você pegar a doutrina, os livros de direito administrativo, são vários. Eu posso dizer que não é que exista princípio mais importante que o outro. Inclusive, a Fundação Carlos Chagas, ela pergunta muito isso. Ela fala muito isso nas suas questões. O princípio da legalidade é mais importante que o da moralidade. O princípio da supremacia é mais importante que o da impessoalidade. Você já pode marcar errado, porque não existe princípio mais importante que outro. O que existe são situações. Em uma situação eu aplico esse princípio, em uma outra eu aplico esse outro, mas não existe princípio mais importante. Mas eu posso citar para vocês, como professor de direito administrativo, que existem dois princípios que são os pilares do direito administrativo. Eles são a base de todo o direito administrativo. E os dois são esses, É o que a questão está falando aqui, é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, é esse princípio aqui, tá? E o princípio da indisponibilidade. Indisponibilidade do interesse público. Indisponibilidade do interesse público, tá? Então esses são os dois princípios basilares, os pilares do direito administrativo. Essa questão está correta. O princípio da supremacia é um princípio implícito, mas ele tem a mesma força, ele está no mesmo patamar de um princípio explícito, como o LIMP. Deu para entender, gente? Tranquilos? Legal? Tranquilos? Questão, então, número 13, letra C. Questão número 13, letra C. Questão de número 14. Questão de número 14. Vamos lá? Solta aí a questão de número 14 aí, pessoal. A questão número 14 fala o seguinte: são princípios que devem ser observados pela UNB, a gestão democrática, a descentralização e a racionalidade organizacional. Gente, eu peço desculpa para vocês,
Essa questão ela entrou errada, tá? Poxa, desculpa. Ela está cobrando aqui princípio do Estatuto da Universidade de Brasília. Não tem nada a ver aqui, tá bom? Peço mil desculpas, deveria ter anulado essa questão, tirado, né? O gabarito deu certo, tá, gente? O gabarito deu certo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Questão número 15, tá? Questão número 15. O direito administrativo se fundamenta, tá, por uma série de princípios que devem ser, que lhe servem de orientação. Odete Medawar, né, em sua obra Direito Administrativo Moderno, da editora RT, ao analisar este assunto, menciona que consiste principalmente no dever de não ser impostas aos indivíduos, em geral, obrigações, restrições ou sanções em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público, segundo o critério de razão, adequação dos meios aos fins. Nessa passagem, a autora se refere ao princípio, gente, praticar atos utilizando os meios, tá, adequados para atingir os fins desejados. Tem que ter uma proporção entre meios e fins. Tem uma proporção entre meios e fins, isso é o princípio da proporcionalidade. Tá? Então, o que é proporcionalidade? Uma proporção entre os meios que eu vou utilizar para atingir os fins que eu quero. Os fins da coletividade, de interesse, a melhor situação para ajudar o coletivo. Beleza? Deu para entender aí? Então, questão 15, letra D. Questão de número 16. Joga na tela aí a 16 aí para o pessoal. Olha só. As secretarias municipais de determinado município integram a administração indireta desse ente federado. Gente, falou administração indireta, tem que vir na tua cabeça autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Tá? Questão erradíssima. As secretarias, elas fazem parte... Tá? Elas são órgãos públicos, tá? Elas são órgãos públicos e elas fazem parte da administração direta. Tá? As secretarias, elas fazem parte da administração direta. Tá bom? Por isso que a 16 está erradíssima, 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 erradíssima. Questão de número 17. Vamos lá, solta 17 aí. No Brasil, as pessoas jurídicas de direito público interno, que possuem como principal característica a capacidade de auto-organização e de editar a sua própria legislação, são, letra A, aí entidades físico-administrativas. Gente, ele está falando aqui na questão, pessoas jurídicas de direito público, aí ele vem falando interno, tá? Pessoas jurídicas de direito público interno. Essas pessoas jurídicas de direito público interno, elas podem ser a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, né? Só que a questão fala aqui, essas entidades elas têm as suas capacidades de auto-organização, capacidade de se auto-organizarem, tá? Criarem suas secretarias, os seus ministérios, de como prestar um serviço público adequado. Por isso que a resposta certa só vai cair aqui na letra B. São entidades políticas, quais sejam União, Estados, Distrito Federal e os municípios, tá bom? Então, quando ele fala aí, pessoa jurídica de público interno com capacidade de auto-organização, aqui matou, né? Só pode ser as entidades federativas, União, Estados, municípios e Distrito Federal. De novo, uma questão até bem parecida com aquela que nós fizemos ainda há pouco, né? Uma Secretaria Municipal de Saúde do município de Itápolis, né? Pertence à estrutura, gente, pelo amor de Deus, né? Uma secretaria, ela está dentro da administração pública direta, né?
não é do legislativo, não é, como ele está falando, município, não é do estadual, não é da indireta, é constitucional por ter Secretaria de Saúde criadas pela Constituição. Resposta certa só pode ser a letra C. Não tem outra, né? Não tem outra aí, né? Secretaria fazem parte, secretarias, os ministérios fazem parte da administração direta. São órgãos públicos, não esqueçam disso, pelo amor de Deus, tá? São órgãos públicos, tá? Então, falou secretaria, ministérios, departamentos, setores, tá? Tudo isso faz parte da administração direta. Vai fazer parte da administração indireta as autarquias, as fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Só essas 4 que fazem parte da indireta, tá bom? Vamos lá. Próxima questão. A questão agora número 19. Assinar a opção que apresenta apenas órgãos da administração. Olha só, galera, presta atenção aí. Ele quer órgãos da administração direta. Cadê? Órgãos da administração pública direta. Direta. Empresa Brasileira de Pesquisa de Agropecuária. Agropecuária. É errado, aqui é indireta. Ministério da Saúde, tudo bem. Banco Central, Instituto Brasileiro, o Instituto de BGE, não. Tá errado. Petrobras, não. Banco do Brasil, não. Até a agência também não. A agência é uma autarquia, né? Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e a Presidência da República, questão aqui 19, letra E, tá? Prova do TJ do Ceará, prova do TJ do Ceará, tá bom? Questão 19, letra E. Próxima, questão 20, vamos lá, tá acabando, vamos lá. Ai, Fábio, não aguento mais, vamos lá, aqui nós estamos construindo o nosso futuro. Não é isso que você quer, né? Você não quer ter um novo futuro? Esse novo futuro está em acertar todas essas questões, tá bom? Vamos lá? A questão agora de número 20 que nós vamos fazer, ela diz exatamente o seguinte, vamos lá? Olha só, são órgãos agora ele quer órgãos da União, tá? Ele diz aqui, são órgãos da União. Fábio, quais são esses órgãos da União? Bem fácil aqui, né, gente? Bem fácil. Quando ele coloca aqui secretaria, né? Quando ele coloca aqui secretaria, onde tiver secretaria, a alternativa já vai estar errada. Polícia Federal, Rodoviária, Estado, Município, já vai estar errado. Só vai sobrar aqui a letra B. Só vai sobrar aqui a letra B, tá bom? Beleza, 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 beleza. Vamos lá? Então, letra B, B. Questão de número 21. Questão de número 21, vamos lá? A questão número 21, ela diz o seguinte. Embora sejam entidades dotadas de pessoas jurídicas de direito privado, as empresas públicas, como regra, estão obrigadas a fazer licitação antes de celebrar contratos destinados à prestação de serviços por terceiros. Gente, Fábio, quem vai contratar, né? Quem tem que fazer licitação, fazer esse procedimento de escolher a proposta mais vantajosa? Só a administração pública direta? É só a administração direta que tem que fazer licitação? União, estados, municípios e Distrito Federal? E eu vou te dizer, não. Tem que fazer a direta e toda a administração indireta. Toda a administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista também devem licitar, tá? Também devem licitar, tá? Antes de celebrar contratos administrativos. Beleza! Questão de número 21, letra C de certo. Questão 21 está certíssima. Muito bem, próxima questão, 22, questão de número 22. Olha só, observe as seguintes características, tá? Observe as seguintes características, presta atenção aqui. Tem como forma obrigatória sociedade anônima. Aqui, gente, ele quer saber, mais precisamente, né, a questão em si está falando de entidades, né? Tem como forma obrigatória sociedade anônima.
Aqui tem um macete, ó, sociedade de economia mista. Então, SA, sociedade anônima, só a sociedade de economia mista tem que ser criada nessa forma, tá? Então, SA, tem que ter já na primeira sociedade de economia mista. Então, onde não tem aqui sociedade de economia mista, já vai estar errado. Então, olha só de saber essa informação, pode ser B ou D, tá? São qualificadas como tal por ato do poder do presidente da República. Quem pratica esses atos, né, quem qualifica como atos, são as agências executivas, no caso, uma agência executiva. E trata-se de entidade criada diretamente por lei, desnecessário registro dos seus atos consecutivos, são as autarquias aqui, que é considerada uma autarquia, uma agência reguladora. Uma ANEEL, uma Anatel, elas são chamadas de agências reguladoras, tá? Autarquias especiais também, tá? Por isso que a resposta certa é letra D, tá? Resposta certa 22, letra D. Muito bem, próxima questão de número 23. Com o objetivo de implementar políticas públicas e desenvolver ações, tá, governamentais, os entes federados podem optar por criar entidades com personalidade jurídica própria e deles distintas. Exemplo das referidas entidades é a Sociedade de Economia Mista, que, gente, uma sociedade de economia mista, ela é autorizada por lei, não é isso? Autorizada por lei. A sua criação, ela é autorizada por lei, tá? Ela tem personalidade jurídica de direito privado. Ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Ela tem que ser criada sempre na forma de SA, tá? Ela sempre tem que ser criada na forma de SA. E ela tem um patrimônio misto. Patrimônio misto. Ou seja, tem dinheiro público e dinheiro privado. Letra A, detém personalidade de direito privado e é criada por lei. Não é criada por lei, ela é autorizada por lei. Tem criação autorizada por lei, respectivo ato constitutivo arquivado no registro próprio e personalidade jurídica de direito privado. Opa, letra B. Vamos ver a C. Detém personalidade de direito privado cuja criação é por lei. Não, é autorização por lei. Detém personalidade de direito público? Não, ela tem direito privado. É dotada de direito privado? Criada? Não, é autorizada. Olha que fácil, gente. Olha que fácil aí, tá? Se você sabe essas características, tanto aqui no caso a questão da sociedade de economia mista, da empresa pública, se você já decorou isso aí, você acerta uma questão dessa, né, em questão de segundos. Questão de segundos você acerta uma questão dessa. Questão de número 24. Questão de número 24. Assinale a opção que indica os órgãos que integram, respectivamente, a estrutura da administração direta e da indireta. Ele quer, de um lado, direta, do outro, indireta, né? Então, vamos lá. De um lado, ele quer da administração direta, do outro, ele quer da indireta. Secretaria de Orçamento e Finanças e Secretaria de Estado. Aqui é direta, tá errado. Ministério da Justiça e Advocacia Geral. Aqui é Geral da União, direta. Assembleia da Bahia e Secretaria Estadual, direta. Ministério da Educação e Procuradoria, direta. Ministério da Fazenda de um lado e Banco do Brasil, direto e indireto do outro lado. Resposta letra E. Entenderam essa questão? Fácil. Questãozinha aí da FGV, né? Questãozinha da FGV. Você tem que entender, né? Quem faz parte da União, estados, municípios, tanto do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, esse pessoal é da administração direta. Quem é? Autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, é a administração indireta. E no caso aqui da letra E, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. E junto com a Petrobras, né? As duas maiores sociedades de economia mista da União, Petrobras e o Banco do Brasil.
Questão 24, letra E. Questão 24, letra E. Questão de número 25. Qual das características abaixo não se aplica às autarquias? Ele quer aqui na 25 uma situação que não se aplica às autarquias. Gente, as autarquias, elas não têm capacidade política, ou seja, elas não podem elaborar projetos de lei. Isso não cabe a elas, tá? Mas elas possuem sua administração e receitas próprias, executam atividades típicas da administração pública direta, são criadas para prestar um serviço autônomo e são extintas por lei. Beleza, tranquilos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A próxima questão. Vamos lá. Questão de número 26. Se determinada atribuição administrativa for outorgada a órgão público por meio de uma composição, né? Só me achar aqui, pronto, achei. Se determinada atribuição administrativa for outorgada a órgão público por meio de uma composição hierárquica da mesma pessoa jurídica e uma relação de coordenação e subordinação entre os entes, esse fato corresponde à centralização. Gente, vem aqui comigo, ó. Determinada atribuição foi outorgada a órgão público por meio de uma composição hierárquica da mesma pessoa jurídica. Olha só, composição hierárquica da mesma pessoa jurídica. Quando temos aqui, por exemplo, a União. Dentro da pessoa jurídica União é feita uma nova composição hierárquica, é criado um novo órgão aqui dentro. O nome disso é chamado desconcentração. Desconcentração. Se a União tivesse criado uma outra pessoa jurídica fora da sua estrutura, o nome disso é chamado de descentralização. Então, em uma relação de coordenação e subordinação entre os entes, esse fato corresponde a uma errado. O certo seria aí desconcentração. A questão aí ela não tá se referindo à criação de uma nova pessoa jurídica, e sim um novo órgão dentro daquela pessoa jurídica com coordenação e subordinação. Entenderam aí, gente? Muito bem. Questão, então, 26 errada. Questão 26 errada. Questão de número 27. Que pauleira de aula aqui, hein, gente? Pauleira mesmo. Achei que você está vendo que a gente está chegando num nível de aprendizado fantástico, não é verdade? Vamos lá. A criação de uma autarquia na estrutura da administração pública consiste... gente, pelo amor de Deus, criar uma autarquia, criar uma fundação, criar uma empresa pública, criar uma sociedade economia mista, criar essas quatro aqui, isso aqui é descentralização. Combinado, pessoal? Por isso que só pode ser a letra A. Não tem outro. Que fácil. Se você entendeu isso, esse meu macete aqui, você não erra essa questão. Tá? Você não erra essa questão. Beleza. Vamos lá, galera. Próximo, questão 27, letra A. 28. Assinar a alternativa correta em relação... Só beber uma água aqui. Em relação à diferença entre descentralização e desconcentração. Você viu comigo? Descentralização é criar aquelas quatro, né, que nós acabamos de falar. Desconcentração é uma divisão interna de competências. Certo? Beleza?
Na descentralização, existe a combinação entre as estruturas governamentais da União, estados e municípios, com vínculo hierárquico. Na desconcentração, por sua vez, a atuação entre a União... Gente, não falou nada com nada aqui na letra A. Não tem nem o que explicar aí na letra A. Não tem nem o que falar aí da letra A. A descentralização verifica na atuação conjunta entre a União e os entes locais, estados e municípios, com vínculo de... Gente, falou nada com nada aqui na letra B também. Descentralização se configura a partir de duas pessoas distintas, duas pessoas diferentes, sejam particulares ou administração pública, sem vínculo de subordinação. Na desconcentração, a regra é que a mesma pessoa jurídica é unida pelo vínculo da hierarquia. Beleza, pessoal? Quando a União ela cria uma autarquia, uma empresa pública, uma sociedade econômica mista, quando a União faz isso, não existe mais hierarquia entre a União e uma entidade da administração indireta, no nosso exemplo aqui. Então, toda vez que a administração direta criar uma entidade da indireta, não existe mais hierarquia, não existe subordinação. Então, no tema descentralização, não existe hierarquia, não existe subordinação. Não existe no tema descentralização. No tema desconcentração, quando eu crio dentro da minha entidade aqui um novo órgão, dentro da minha estrutura, existe subordinação, existe hierarquia. Então, no tema, vou colocar aqui, ó, desconcentração, aqui vai ter hierarquia. Aqui vai ter hierarquia. Aqui não tem hierarquia. Não tem hierarquia. Por isso que a letra C é certa. Por isso que a letra C é certa. Letra D, a descentralização se configura por meio de diversas combinações jurídicas, pública, privada ou mista, tem nada a ver com ou sem vínculo de subordinação. Com ou sem vínculo, não tem subordinação. Na descentralização não tem. Na descentralização atribui-se a estados e municípios parte da responsabilidade da União. Nada a ver. A questão que se encaixa perfeitamente é a letra C. E a nossa penúltima questão, né? Caramba, porrada, pauleira aqui esse simulado, hein? Pauleira, simulado, o nome desse simulado aqui vai ser simulado pauleira. Olha só, a distribuição de competências entre órgãos, para, não lê mais. Distribuição de competências entre órgãos é dentro da mesma estrutura. De cara, isso é desconcentração. Porque criar uma nova pessoa jurídica e passar a competência para ela, criar uma nova pessoa jurídica, isso é descentralização. A distribuição de competência entre órgãos, aqui matou, porra, da mesma pessoa jurídica, denomina-se desconcentração. Podendo ocorrer em razão da matéria, hierarquia ou por critério. Certo! 29, certíssima. E a nossa questão de número 30, verifica-se descentralização por colaboração quando o poder público, por meio de contrato ou ato administrativo unilateral, transfere a titularidade e execução de determinado serviço público à pessoa jurídica de direito privado. Questão certa é a chamada descentralização por colaboração. Por exemplo, essas empresas de ônibus. Empresas de água, de energia, isso geralmente quando é transferido para uma empresa privada, quando um serviço público, né, a execução do serviço é passada para uma empresa privada já existente, não criada pelo poder público, nós estamos diante da chamada descentralização por colaboração ou descentralização por delegação. Isso acontece mediante um contrato administrativo, né? Existem as formas de concessão, permissão e autorização do serviço público, mas isso é um outro assunto para um próximo encontro que nós vamos fazer, tá bom? Um grande abraço, gente. Olha, que simulado aqui fantástico. Eu vou até esticar aqui as pernas, que pelo amor de Deus, né? Ficamos aqui já
praticamente quase 1 hora resolvendo essas questões, mas como eu sempre falo, gente, como eu sempre falo, esse sacrifício que nós estamos fazendo hoje, ele vai refletir no futuro que nós estamos construindo hoje. Então sacrifica o teu presente para você conquistar o teu futuro amanhã, tá bom? Um grande abraço e eu vejo você no nosso próximo encontro. Tchau, galera! Um grande abraço!